Avaliação da suscetibilidade in vitro de agentes da cromoblastomicose à nanoemulsão de itraconazol. A cromoblastomicose é uma micose de aspecto polimorfo, que acomete a pele e o tecido subcutâneo, sendo caracterizada pela presença de células escleróticas de fungos, juntamente com reação tecidual granulomatosa e supurativa. Essa doença é causada por várias espécies de fungo. Os principais agentes da cromoblastomicose são Fonsesseia pedrozoi, Fialófora verrucosa, Rhinocladiella aquaspersa e Cladofialófora carrione. A cromoblastomicose apresenta distribuição cosmopolita, sendo prevalente em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e estados da região amazônica são áreas endêmicas da doença. A infecção geralmente resulta da inoculação traumática dos fungos, que estão presentes no solo e em vegetações, tratando-se, portanto, de uma doença que geralmente acomete trabalhadores de área rural. A localização e o tamanho das lesões podem levar a limitações funcionais, assim como a infecções bacterianas concomitantes, que podem levar a deformidades físicas, afetando o bem-estar do paciente. Geralmente, o tratamento dessa doença é longo e sujeito a recidivas, sendo que na maior parte dos casos ocorre a instalação de formas crônicas, extremamente resistentes à terapia. A nanotecnologia tem como foco o desenvolvimento e a utilização de materiais, dispositivos e sistemas através do controle da matéria na escala nanométrica. Dentre os sistemas nanoestruturados mais estudados estão as nanoemulsões, que são preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de duas fases líquidas immiscíveis ou praticamente immiscíveis, com o auxílio de um sistema emulsionante adequado, com o tamanho de gotícula na faixa de 200 a 500 nanômetros. O itraconazol, um antifúngico azólico, é utilizado no tratamento da cromoblastomicose. Apesar de ser bem tolerado quando utilizado por longos períodos, como no caso dessa micose, apresenta absorção intestinal imprevisível e níveis plasmáticos irregulares. Assim, a nanoemulsão é uma alternativa à utilização do itraconazol livre, pois pode levar a uma distribuição mais seletiva do fármaco nos tecidos, resultando em um aumento da eficácia e na redução dos efeitos adversos. Dentre os métodos disponíveis para a preparação deste nanosistema, destaca-se a homogeneização alta pressão, que possui como vantagem a possibilidade do preparo de emulsões monodispersas, além da facilidade de escalonamento. O objetivo do trabalho foi preparar uma nanoemulsão de itraconazol passível de administração parenteral e avaliar sua atividade antifúngica in vitro em agentes da cromoblastomicose. A nanoemulsão foi preparada a partir da técnica de homogeneização alta pressão, utilizando os seguintes materiais. O fármaco é adicionado na fase lipídica. A mistura é dispersa em uma solução aquosa contendo tensoativo sob alta agitação, a 16.000 rotações por minuto por 5 minutos, utilizando um ultratúrax. A pré-emulsão obtida é homogeneizada a alta pressão, utilizando um homogeneizador de alta pressão, aplicando-se 9 ciclos de 500 bar, obtendo-se então a nanoemulsão. A nanoemulsão produzida foi caracterizada por meio da distribuição de tamanho da gotícula utilizando o Master Sizer. O potencial zeta foi verificado utilizando o Zeta Sizer. Seu pH foi medido utilizando um potenciômetro e sua viscosidade foi analisada utilizando um viscosímetro rotacional. A análise do retroespalhamento múltiplo de luz foi realizada utilizando o Turbiscan Lab, onde podemos visualizar que a nanoemulsão de itraconazol mostrou distribuição satisfatória. O doseamento foi realizado por cromatografia líquida de alta eficiência, utilizando os seguintes parâmetros descritos na tabela. Avaliou-se a atividade antifúngica em agentes da cromoblastomicose frente ao fármaco livre e frente à nanoemulsão de itraconazol. A metodologia utilizada para a determinação da concentração inibitória mínima foi o protocolo M38A2.
Para a preparação das placas, foram utilizados os seguintes materiais: nanoemulsão, meio RPMI 1640 tamponado com MOPS e placas de microdiluição. A amostra foi cultivada em agar batata e mantida na estufa a 35 graus Celsius por 7 dias. Foi preparada uma suspensão de esporos de cada uma das culturas utilizando solução salina 0,85%. Fez-se a leitura no espectrofotômetro em comprimento de onda 530 nanômetros e ajustou-se a suspensão até a obtenção de transmitância de 68 a 70%. Após, foi feita uma diluição 1:50 do inóculo padronizado em meio RPMI e adicionou-se 100 microlitros desse nas placas previamente preparadas com diluições sucessivas do fármaco ou da nanoemulsão. Foram feitos controles positivos de crescimento e controle negativo, assim como foi avaliado o potencial antifúngico do veículo nanoestruturado. As placas foram mantidas na estufa por 7 dias. A concentração inibitória mínima foi definida visualmente por comparação com controle positivo de crescimento. Foram realizados os testes em 52 amostras de agentes da cromoblastomicose. As médias geométricas das concentrações inibitórias mínimas obtidas para a nanoemulsão de itraconazol e para o fármaco livre estão descritas na tabela. Pôde-se verificar que houve um pequeno incremento na atividade do fármaco quando em nanoemulsão nos isolados de Fonseca, mas, de forma geral, o itraconazol livre e a nanoemulsão possuem atividade antifúngica in vitro muito semelhante contra agentes da cromoblastomicose. Deste modo, ensaios in vivo devem ser realizados para visualizarmos os benefícios do uso da nanoemulsão de itraconazol.